Olá! Clonagem de celular é a nova moda para invadir contas bancárias no Brasil, segundo a Kaspersky. A empresa especialista em segurança da informação relata que somente uma quadrilha conseguiu clonar mais de 5.000 chips de celular nos últimos meses. Falso boleto, clonagem de aplicativos de mensagem e duplo anúncio são alguns dos crimes que podem acontecer por meio de um celular clonado. Vamos ver. Todos os dias, milhares de pessoas são vítimas de fraude pela internet. Os golpes mais comuns são falso boleto, em sites de compra e venda e clonagem do WhatsApp. No golpe do falso boleto, o estelionatário entra em contato com o dono da fatura, se passando pelo banco ou empresa. Diz que vai enviar um segundo boleto com desconto. Quando o cliente faz o pagamento, descobre que o documento não é original. Em 10 anos, a Polícia Federal identificou mais de 700.000 fraudes bancárias. Tem algumas engenharias, em que os criminosos utilizam para tentar alterar aquele código de barra para poder colocar um código de barra do próprio criminoso, desviando assim o volume o montante do pagamento para uma conta de poder do criminoso. No golpe do site de compra e venda, a fraude que mais está fazendo vítimas é a do duplo anúncio. Funciona assim: o golpista encontra no portal de classificados uma oferta e entra em contato com o dono do produto fingindo ser um comprador. Com as informações e fotos do item oferecido, o farsante cria um novo anúncio para o produto, exibindo um preço bem mais baixo que o da oferta original. Seduzido pelo valor, o cliente faz a compra, mas não recebe o produto. E para debater o assunto, estão comigo aqui no estúdio Evandro Lorenz, diretor da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, e Paulo Renan, especialista em Direito e Tecnologia. Sejam bem-vindos ao Fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Vou começar o nosso debate aqui com o Evandro. Evandro, na reportagem a gente viu diferentes tipos de fraudes, né? Mas eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a clonagem de fato. A clonagem mais clássica e que se tornou moda é a clonagem do chip do celular. Então, que é a conexão entre a operadora e o usuário. Com esse chip clonado, você passa a ser reconhecido pela operadora como o dono do aparelho. E, da mesma maneira, pelas aplicações. Então, o WhatsApp, o Telegram, todos são ancorados pelo número do celular do usuário. Então, você perdeu o seu número ou teve o seu chip clonado. Quem está com o clone do seu chip tem o seu número e então ele consegue fazer alterações, mudanças no relacionamento com, por exemplo, o aplicativo de mensagens e até com os bancos que trabalham também da mesma maneira, reconhecendo o usuário pelo número do celular. Então, eu passo a ligar para uma central de atendimento do banco e digo, olha, eu preciso trocar a senha de alguma coisa, eu preciso fazer uma baixa de investimento e, dependendo do nível de engenharia social que foi feito para conseguir informações pessoais, que são, às vezes, os fatores de checagem pelos bancos e outras empresas, eu consigo responder a todas essas questões, mesmo estando com chip clonado, por exemplo, o nome da sua mãe, seu CPF, endereço. E consigo fazer uma operação, em alguns bancos é possível fazer operações pelo telefone, apenas passando os dados e usando um número de celular que ele considera válido, que é validado lá pelo sistema do banco. Só para a gente entender mais profundamente um pouquinho, eu, criminoso, que clonei esse chip, eu tenho acesso somente a esses aplicativos de mensagem ou eu consigo acessar outras informações que estão no aparelho ou na nuvem? Depende da aplicação. Você passa a receber, assumindo, é como se você trocasse de celular. Então, aquele celular novo, algumas aplicações, como o Telegram, por exemplo, vão recuperar suas mensagens anteriores porque elas ficam armazenadas, criptografadas em nuvem, mas ele reconheceu o número do telefone, então ele permite que você faça a baixa dessas mensagens. Outras aplicações você não vai conseguir recuperar o histórico, mas ao backup de fotos, por exemplo, você pode falar, olha, troquei de celular,
né, eu quero baixar as fotos. E, às vezes, nas fotos tem fotos, por exemplo, de documentos, de cartão. Google Keep, por exemplo, se eu guardo senhas no Google Keep ou guardo informações importantes... Aí um passo a mais, você precisa ter o acesso à autenticação daquela aplicação. Mas isso é possível usando a mudança, a assunção desse número te dá muito poder para fazer os passo a passo que as aplicações têm de recuperação de senha, por exemplo. Ok. Eventualmente, se a pessoa usa do telefone celular como um meio alternativo para recuperar a senha do e-mail, por exemplo. Exato. E aí a gente abre já todo um novo leque de vulnerabilidades, né? Eu falo para a empresa de e-mail, olha, perdi a minha senha, me mande um novo passo a passo para o meu telefone. E aí, se o chip está clonado, não vai para o aparelho do titular, vai para quem cometeu a fraude. Ok. Paulo, aproveitando que você pegou o gancho do Evandro, a legislação brasileira, ela protege essa pessoa que sofreu a clonagem do celular especificamente? De que forma? No Brasil, a legislação que vai se aplicar aí com mais facilidade é o direito do consumidor. Então, a partir do CDC, a gente tem algumas decisões hoje com já 13 anos, desde a primeira instância, mas também do STJ, reconhecendo a responsabilidade das empresas de telefonia, né? Se trata de uma vulnerabilidade da tecnologia de telecomunicação, então as operadoras acabam assumindo esse ônus. Entretanto, né, essas decisões mais antigas falavam em cobrança, né, ou mesmo na restrição do usuário de usar o seu telefone na situação da clonagem. A gente ainda não tem decisões recentes para essa nova moda, né, de eu acessar o WhatsApp de um cliente, ou acessar o Telegram, uma conta de e-mail, ou fazer uma transferência bancária, né? A gente até está juntando dois tipos de serviço a partir da telefonia. Então, a gente vai ter um novo desafio para o judiciário de encarar esses problemas, mas provavelmente o direito do consumidor vai dar uma proteção. Em todo caso, uma decisão judicial demora mais do que o nosso dia a dia pode permitir. Então, Paulo, é muito mais fácil a gente se proteger de fato, né? Você que está aí nos assistindo, espere um pouquinho, porque no segundo bloco a gente vai mostrar como se proteger na prática, um passo a passo para você. Evandro, enquanto a gente não mostra esse passo a passo, vamos continuar a nossa conversa, né? Phishing é diferente de clonagem? É diferente. O phishing é um golpe mais antigo, trabalha muito no emocional e das pessoas, oferecendo vantagens, oferecendo algum tipo de retorno, né, caso o usuário clique num link que veio numa mensagem, num e-mail, numa mensagem de WhatsApp, Telegram, num SMS. Então, geralmente é uma mensagem com um certo apelo. Por exemplo, você acabou de ganhar um kit de perfume da fábrica A, né, e para receber, você clica nesse link para pegar os seus dados cadastrais. Nesse momento, ele está autorizando a entrada de um software malicioso no celular que, via de regra, vai tomar conta, né, assumir todos os recursos daquele celular. E, a partir daí, capturar, por exemplo, contas, senhas, informações que são digitadas pelo usuário, né? Enfim, não tem limite, né, a partir do momento que um invasor assume o controle do seu celular, mesmo que seja passivo, só de olhar, ele tem acesso a tudo que você faz. Então, a partir daí, então, no phishing, o atacante vai ter acesso, por exemplo, a contas suas e fazer operações em seu nome, né? Contas das mais variadas, contas de e-mail e aí, como o professor aqui explicou também, né, relacionadas a relacionamento, né, com a operadora, com os players, né, com os vendedores de serviço, por exemplo. Já a clonagem, ela trata de um sequestro do número do celular da vítima, e aí a gente tem duas formas clássicas dessa clonagem, né? A primeira delas é física. Alguém tem acesso físico ao seu aparelho e com esse acesso físico ele retira o chip e em alguns segundos, no máximo minutos, por meio de um aparelho duplicador, ele faz uma cópia idêntica, bit a bit, do seu chip. Então, você tem um irmão gêmeo univitelino do seu chip na mão de uma outra pessoa. Aí você pode argumentar, mas eu não deixo meu celular com ninguém. Se você quebrar a película e for numa oficina pedir para trocar o vidro, para quem que você vai dar esse celular? Para um técnico que vai levar ele lá para dentro e vai trazer ele com a película reparada para você.
entre outras possibilidades, né? Às vezes você está no serviço, deixa em cima da mesa, e assim por diante. Então, essa é a primeira forma, a duplicação 1 para 1 do seu chip. A segunda forma, que é a que tem sido utilizada com muita frequência no Brasil, é a cooptação de pessoas que têm capacidade de fazer, por exemplo, a inativação de um chip e ativação de outra em lojas credenciadas de operadoras, onde você pode chegar e falar, eu perdi meu chip, eu preciso ou molhou, ou eu perdi o celular, eu preciso cancelar aquele e fazer um outro. Fazendo isso, a pessoa vai te pedir documentos. Não, cadê seus documentos? Fala, olha, estava tudo no barco, eu caí no mar e perdi os documentos, e minha mãe está doente, e eu estou com um problema sério, eu preciso que você me ajuda. E aí, às vezes, ele está, só toma um café aqui para você, né, pela força que você vai me dar aí, e consegue. Isso no clássico, né? Mas você pode ter também já alguém que já foi previamente cooptado para fazer esse tipo de reativação, né, ou cancelamento de um chip e habilitação de outro. Então, ele sai da loja com o seu chip. A diferença é que, nesse caso, o chip original, o verdadeiro, para de funcionar imediatamente. Às vezes a gente não nota. Está com o celular, ninguém ligou, ninguém mandou mensagem, a gente não fez ligação. Isso é importante. A gente não sabe que está clonado. Então, algumas horas são suficientes para muita coisa acontecer. E tem essa diferença, né, pro público mais leigo. Nessa modalidade mais moderna de clonagem, o seu celular vai parar de funcionar, mas talvez você leve um tempo para perceber. Em algumas técnicas de phishing, você vai continuar usando normalmente sem perceber, Exato. Talvez por muito tempo. Então, são vulnerabilidades aí que a gente precisa. No phishing, basta você clicar nesse link ou você precisa inserir algum dado? Não, depende do link. Se o link, por exemplo, te leva para uma página falsa de banco, ele diz, olha, sua conta está suspensa às vezes a mensagem vem desse jeito, né? Por suspeita de fraude. Atualize imediatamente seus dados. Aí ele te direciona para uma página falsa. Nessa página falsa tem a carinha do banco. Ele captura a maior quantidade de informações possíveis suas, te pede lá, troca a senha, coloca a senha antiga e coloca uma nova. E aí está capturando sua senha antiga ali, a sua senha real. E aí, a hora que você dá um confirmar lá, ele joga uma outra tela, nem vai dizer que confirmou nem nada, dá tipo um erro, por exemplo. Às né? vezes você nem sabe que está sendo vítima, né? E a outra diferença interessante também, o phishing ele vai ser feito em massa, né? A pessoa manda essa mensagem falsa para um incontável número de pessoas, qualquer pessoa que der o ok para ele está no lucro. No caso da clonagem do chip, seja física ou seja essa de recuperação, é direcionado, né? Vai ser feito número a número ou chip a chip. Mas a facilidade demonstra também que é um risco grande. Ok. Vou pedir licença para vocês um minutinho, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí que no próximo bloco a gente tem passo a passo. O Fórum está de volta e hoje estamos falando de clonagem de celular e outros golpes que acontecem quando um número é clonado. Como não ser vítima e quais caminhos percorrer se você passou por isso? Bom, antes de explicar quais caminhos percorrer, né, para quem foi vítima, a gente vai mostrar o nosso passo a passo. Vou preparar o celular aqui e o Evandro vai nos ensinar quais os dispositivos que a gente precisa startar, o que a gente precisa escolher, né, Evandro? No WhatsApp, particularmente, como é que funciona? O que eu preciso parametrizar na configuração? O WhatsApp tem alguns recursos que ajudam o usuário a dificultar o processo de clonagem e outros tipos de ataque. Então, nas configurações, infelizmente, elas não vêm originalmente no produto ativadas. Então, é preciso fazer essas configurações assim que você mudou de aparelho ou vai instalar, para que você usufrua desses recursos. Em geral, eles não são colocados porque segurança sempre gera um incômodo, né? Alguma coisa que você tem que fazer a mais e eles não são colocados de fábrica. Mas vamos lá. Aqui no WhatsApp, no cantinho direito, você tem 3 pontinhos lá, que são as opções
que o aplicativo, de maneira global, te permite fazer. Então, na última opção, clicando nesses 3 pontinhos, você tem a opção Configurações. Clicou em Configurações, ele vem um outro menu com os aspectos que podem ser configurados. Por exemplo, conta, conversa, notificações. Nosso interesse principal aqui agora é na parte de conta, onde existe privacidade, segurança e outras coisas. Clicando em conta, eu tenho a opção de privacidade, segurança, confirmação em 2 etapas. A gente vai passar rapidamente cada uma delas, coisas que são importantes se manter ativadas. Então, por exemplo, a parte de privacidade, eu tenho vários itens aqui muito voltados para a própria comunicação que você tem com as pessoas com quem você fala no WhatsApp. Então, aqui, por exemplo, você pode habilitar ou desabilitar a parte de confirmação de leitura, da parte do visto por último, né? Que onde você estava, que horas que foi que você esteve a última vez no aplicativo. Isso pode ser interessante ou não, dependendo do aspecto de privacidade que você quer privilegiar. No menu de segurança, que é o segundo que a gente tem aqui, eu tenho um recurso que eu considero ele bastante relevante, especialmente nesse contexto de clonagem de chip, né, de celular, que é mostrar notificações de segurança. Essa opção faz com que, o seu interlocutor, o seu parceiro de conversa, com quem você conversa, ele trocar o aparelho, reinstalar o WhatsApp, fazer alguma mudança no aplicativo dele, você vai receber uma mensagem, você que conversa com ele, dizendo, olha, fulano trocou as chaves, né? Isso pode ser normal, pode ser que aquela pessoa comprou um celular novo e está fazendo a instalação de novo, ou pode ser também um indício de que alguém está tentando se apropriar daquela conta de WhatsApp, já conseguiu fazer isso e agora assumiu, ou seja, trocou as chaves porque ele está em outro contexto, de outro aparelho, por exemplo. E aí ele vai, por exemplo, pode começar a comunicar com você dizendo, olha, eu tive um acidente, eu estou aqui sem nada e me ajuda, me manda R$200 aqui pelo menos para eu pegar um táxi. Isso é muito importante, inclusive, para pessoas próximas, né? Sim. O meu marido, minha filha, minha Exato. Mãe, né? A gente fica mais atento a isso. Se você percebe que nada de fato aconteceu, mas vem uma mensagem alegando, né, fatos assim extraordinários, logo depois de uma mensagem dessa de segurança, é um momento ótimo para ficar alerta. Claro. É um indício de que pode ter problema. Depois eu tenho a parte que a gente considera que é bastante sensível também, que é a confirmação em 2 etapas. Na confirmação em 2 etapas, eu passo a exigir do WhatsApp que, para eu ter acesso às informações, às mensagens, eu tenha uma autenticação feita de 2 formas. Uma pelo próprio número do aparelho e, por exemplo, mais uma senha adicional, que ele chama de PIN, de 6 dígitos, que eu vou inserir, né, no telefone, que para se usar o WhatsApp, para se iniciar, né, um registro do WhatsApp, eu tenha que entrar com esse PIN também. Então, é uma segurança adicional. Então, eu cadastro essa senha e a gente sugere que não se cadastre datas, números fáceis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem números que sejam do seu uso normal. Data, né? de aniversário. Data de aniversário, nem pensar, porque isso na rede social você consegue essas informações, e são as primeiras informações que vão ser tentadas, né? Então, se você colocar um número aqui qualquer, né, ele vai te pedir novamente a confirmação desse número e depois um e-mail para você, para onde você vai resolver essas pendências de caso você esqueça o PIN. Ah, eu esqueci o PIN. Então, para onde o WhatsApp vai enviar uma forma de resgate desse PIN para você recuperar o seu acesso? É interessante que com o PIN, a clonagem do chip do celular não vai bastar, por exemplo, para acessar o WhatsApp. Né? E esse número sendo um número que o próprio usuário tem que cadastrar, não tem como um atacante que tem acesso ao chip, seja fisicamente ou virtualmente, saber esse número. Por isso é importante não usar o SMS, por exemplo, como o segundo meio de verificação. Porque o SMS ele vai justamente para aquele número. Então, se eu clonei o chip, eu vou receber, além do chip, a confirmação pelo SMS. Usando a confirmação em 2 etapas por outro meio, por exemplo, o PIN, né, e um número que só você saiba, é realmente uma segurança adicional. Pois é, e aí depois dessa fase dos e-mails, ele ativou a sua confirmação em 2 etapas e todas as vezes que você for iniciar o aplicativo WhatsApp, né, no celular,
ele vai te pedir esse PIN como uma forma alternativa de autenticação. Um defeito que eu considero nessa configuração do WhatsApp de confirmação em 2 etapas é que ele não pede nenhuma senha, nenhuma autenticação para desativar esse recurso. Então, se você deixou o celular com alguém ou deixou esse celular disponível e alguém tem acesso fisicamente, ele vai lá e desativa o recurso sem exigir nenhuma senha, nenhum controle. Então, é mais ou menos, eu quero ficar mais seguro e para ficar menos seguro é só clicar num botão. Bom, Evandro, vamos continuar então a nossa conversa depois desse tutorial interessantíssimo. Obrigada, agora eu estou mais segura, né? Isso. Porque o meu não estava acionado. Paulo, como é que a gente entende qual é a responsabilidade da empresa, por exemplo, dos bancos nesses casos? Existe uma responsabilidade de fato por lei? Por padrão, quem oferece a tecnologia, quem oferece o serviço, assume esse dever de garantir essa segurança, né? O banco ele tem um ganho quando ele permite que você faça operações pelo telefone celular. Da mesma forma, a empresa de telefonia, obviamente, está vendendo o serviço, então a responsabilidade é da empresa. Então, numa situação em que você venha a ser vítima, um primeiro contato com o banco para avisar que aquela operação não foi feita pelo titular, um contato com a empresa vai ser a medida mais urgente. E judicialmente, eventualmente, elas vão ter que se responsabilizar, sim, e por isso todo esse interesse, né, em desenvolver novas tecnologias que garantam a segurança. Por outro lado, né, é sempre bom ressaltar que na prática você se proteger vai ser mais eficaz do que tentar remediar. Evandro, existe segurança 100%? Existe sistema inviolável? Não existe segurança 100%, não existe sistema inviolável. Isso é um ponto interessante, porque eu parto da experiência do usuário de diariamente ter atualizações desses aplicativos. A maior parte dessa atualização está ligada a falhas de segurança que são encontradas nas aplicações. Então, à medida que essas vulnerabilidades são descobertas, elas são sanadas e o aplicativo te envia uma atualização. Existem vulnerabilidades que não são documentadas, ou não são reconhecidas, ou não são descobertas pelo fabricante, mas são descobertas no mercado que existe desse tipo de serviço, né? E isso é uma prova de que não existe segurança 100% também no contexto dos aparelhos celulares. Isso é uma máxima para quem estuda computação, né, que não existe programa perfeito, não existe programa que não tenha falhas, nenhum programa de computador. E ela vale também para os celulares, né? Não existe segurança 100%. Por mais que você use todos os recursos de segurança, o cuidado do usuário pessoal, ele está acima do cuidado que a tecnologia pode proporcionar. Okay. Até de um ponto de vista teórico-jurídico, né, a gente pensar em segurança acaba sendo uma palavra que para cada pessoa vai evocar um tipo de preocupação, né? Eventualmente você pensar, segurança para os meus filhos, então as crianças não vão acessar conteúdo inadequado. É muito diferente da segurança da própria criança, por exemplo, fazer uma compra inadequada, né? Algo completamente perfeito para a idade, mas que não deveria ter sido adquirido. Nas lojas virtuais é fácil, né? Isso ou acontecer. Um estranho utilizar o telefone, né? Então, assim, como as preocupações são tão diversas, o mais preciso seria falar nas vulnerabilidades, né? Então, você imaginar, esse sistema tem essa vulnerabilidade, para reduzi-la você usa uma verificação em 2 etapas, ou esse sistema basta a senha. Então, nessa perspectiva de qual é o perigo, a gente consegue identificar melhor como se proteger. Tá certo. Paulo, para a gente terminar, para quem foi vítima, né, o que é importante, assim, se eu percebo que alguma coisa está acontecendo de errado, o que eu devo fazer? Eu tiro print, eu guardo esses arquivos, eu estimulo uma conversa, você sugere que isso ou não, eu vou direto à delegacia, o que eu faço? Sempre vai depender da situação, é bastante recomendável buscar o quanto antes a delegacia. Em alguns estados, em algumas cidades a gente tem delegacias especializadas na investigação de crimes eletrônicos e crimes virtuais, mas ao mesmo tempo, em paralelo, tentar sim produzir as provas, não apenas para a investigação criminal, né? Talvez para você se proteger junto ao banco, falar, olha, desde o dia tal eu já não tinha acesso à minha conta, ou perante a empresa de telefonia, né? Informar, olha, o meu sinal não estava funcionando, desde já fazer esses registros.
E, eventualmente, na delegacia, as autoridades vão poder te informar se é seguro ou não você, eventualmente, dar corda a uma conversa, né? Tentar obter mais dados daquela pessoa que está dizendo que foi sequestrada, que precisa de um depósito. Mas, eventualmente, também guardar esse tipo de informação. Se alguém pede um depósito, veja que número de conta é esse que pode sim levar ao criminoso. Mas é melhor fazer isso acompanhado de um perito, por exemplo? Pois é, do Evandro? ponto de vista mais técnico mesmo, para a perícia, para que se faça uma análise melhor, a primeira recomendação é que ao perceber o telefone estranho, por exemplo, ou que percebeu que alguma coisa está errada, colocar o telefone em modo avião e desligar o telefone e procurar ajuda de um técnico, de um perito, que possa, de fato, analisar aquelas evidências que foram deixadas pelo ataque, né? Fazer a prova é importantíssimo, mas nesse caso, eu percebi que o meu celular ele não está no meu controle mais, tem alguma coisa acontecendo. Modo avião, desliga o aparelho, porque nesse tempo, se você deixar o aparelho ligado, muita coisa pode acontecer mesmo em modo avião, porque o próprio celular ele tem rotinas de reorganização de memória. Então, muitas evidências, muitos vestígios que poderiam ser usados para fazer a prova material pela perícia, eles podem ser perdidos nesse processo. Então, a gente tem essa recomendação de imediatamente, depois de colocar em modo avião, desligar o telefone e encaminhar para a perícia, não passar ele de mão em mão, olha só o que aconteceu, porque isso pode piorar. A situação pode piorar e os vestígios podem ser perdidos. Ótimo. Bom, eu agradeço a vocês. Muito obrigada, Evandro, pela sua participação. Muito obrigada, Paulo, também. E obrigada a você também que assistiu o nosso programa. Se você quiser se aprofundar nessas questões de segurança, o Evandro disponibilizou para a gente um link com uma aula super completa. Corre lá no nosso Twitter, TV Justiça. Tchau, tchau.